Que tipo de mecanismos é que poderiam existir na escola para responsabilizar os pais? É necessário que a lei preveja que os pais são chamados a responder junto das autoridades escolares quando os alunos não cumprem as suas obrigações escolares. Quando se fala da importância do diálogo da escola com a família e da família com a escola, significa que a família tem de ter junto dos alunos a criação de obrigações relativamente ao cumprimento daquilo que são os deveres escolares dos alunos. Fazer os trabalhos de casa, ter uma atitude de respeito em relação aos colegas, em relação aos professores, em relação aos trabalhadores não docentes das escolas. E quando os alunos não têm estes comportamentos, as famílias devem ser chamadas a intervir na escola e a responder perante a escola pelo não cumprimento por parte do aluno daquilo que são as suas obrigações escolares. Isto pode ter depois várias concretizações que achamos que devem ser estudadas entre os diferentes parceiros sociais e o Ministério da Educação, mas o que tem de haver claramente é a determinação na lei de que a família deve ser responsabilizada, deve sentir os efeitos do não cumprimento por parte do aluno daquilo que são as suas obrigações e a atitude colaborativa que deve ter dentro da escola e de respeito em relação às pessoas, às outras pessoas que estão dentro da escola. Mas sendo que a família está agora mais afastada da escola do que estava antes? Pelas mais variadas razões. Antigamente o círculo de amigos dos alunos era controlado e era conhecido pelos pais. Hoje as novas tecnologias põem à disposição dos alunos outros mecanismos de contacto com outros que são totalmente incontrolados pelos pais, que não sabem com quem é que os filhos estão, quando estão na net, quando estão nas redes sociais. Isto significa um crescimento da responsabilidade das famílias e um crescimento da responsabilidade dos pais quanto à passagem de valores aos alunos, aos jovens, às crianças, relativamente aos cuidados que devem ter relativamente à criação do seu círculo de contactos, do seu círculo de amigos e que haja, portanto, uma atitude de muito maior proximidade dos pais, de preocupação de proximidade dos pais em relação àquilo que são os contactos dos alunos e aos comportamentos que os alunos têm fora da escola e dentro da escola. Não conheço o caso em particular do professor que se suicidou e que hoje foi noticiado, mas tem conhecimento de casos semelhantes? Aquilo que nós sabemos é que o número de professores que procura consultas de apoio psicológico ou psiquiátrico tem vindo sempre a crescer. E entende-se que isto acontece em função da complexificação da atividade do professor dentro da escola. A sociedade foi transferindo para dentro da escola, e particularmente para os professores, um conjunto de responsabilidades que no passado eram assumidas pela sociedade e pelas famílias. E esta complexificação dos trabalhos do professor fazem com que o professor muitas vezes tenha de agir como assistente social, como educador social, como psicólogo, como pai e mãe das crianças e dos jovens que frequentam as nossas escolas. Aquilo que nós achamos é que tem de haver uma preocupação de recentrar o professor naquilo que é a sua atividade essencial dentro da escola, disponibilizar à escola recursos humanos de apoio ao professor, que as escolas tenham psicólogos, que as escolas tenham assistentes sociais, que as escolas tenham educadores sociais, que enquadrem os alunos com dificuldades de integração no processo de trabalho e de convívio dentro das escolas e que, deste modo, o professor possa centrar-se naquilo que é o essencial da sua atividade e que seja garantido que por mecanismos disciplinares rápidos possa fazer-se com que a vida dentro da sala de aula seja um tempo de trabalho em que esse tempo é respeitado fundamentalmente como tempo de realização de tarefas escolares em que o professor não tem de passar mais tempo, como algumas vezes acontece, passa mais tempo a ter de controlar as atitudes, os comportamentos dos alunos dentro da sala de aula do que a conseguir lecionar as matérias porque é responsável pelo desenvolvimento escolar dos alunos. Mas há muitos professores desesperados, digamos assim, tendo em conta o mau comportamento dos alunos. A investigação que está feita demonstra que há um crescimento do stress profissional entre os professores e com origens várias.
com origem na diminuição da autoridade do professor, a diminuição do respeito social pelo professor, com a complexificação das tarefas que foram sendo trazidas para dentro da escola e para o professor, com a burocratização de muitas das tarefas que são atribuídas aos professores, pela própria violência que se vai registrando, uma pequena violência, bullying, de que hoje tanto se fala, mas que já está instalado em muitas escolas em Portugal, como de resto em muitos outros países, mas sobre os quais, são fenómenos sobre os quais temos de focar a nossa atenção e provocar mudanças dentro da escola e redistribuir responsabilidades, redistribuir competências para que não recaia tudo exclusivamente no professor, porque este é um dos fatores importantes de crescimento do stress profissional, com consequências as mais graves do ponto de vista físico e psicológico para os professores. Mas os alunos portam-se cada vez pior? Há um comportamento que vem diminuir, que tem demonstrado uma diminuição do respeito pelo professor e que é consequência de legislação vária, de atitudes sociais várias que têm posto em causa a imagem social do professor, pondo em causa também outras profissões. Hoje em dia a autoridade do médico, a autoridade do padre até, também sofreram na nossa sociedade registros de diminuição. Em relação aos professores, pelas mais variadas razões também houve essa diminuição de respeito pela autoridade do professor e do reconhecimento da autoridade do professor, e também é visível que tem havido um crescimento em toda a sociedade e, portanto, dentro da escola, porque a escola é o reflexo daquilo que se passa fora na sociedade, fora das escolas, dos muros das escolas. Tem havido no comportamento dos alunos um crescimento de atitudes de agressão, de violência, de indisciplina. Muito bem, obrigada.